Olá, alunos, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar sobre movimentação de materiais, né? Não a movimentação de materiais como a gente está acostumado a falar, né? E sim a movimentação nas aulas de gestão de estoques, mas na movimentação de materiais da gestão de produção, que é a movimentação interna, tá? A movimentação interna dos produtos entre as paredes aí da empresa, tá legal? Beleza. A movimentação de materiais, primeiro ponto, pessoal, ela é muito importante, tá? Dentro da cadeia da indústria. E ela precisa de uma atenção especial no momento que a gente estrutura os processos produtivos. Imagina o seguinte, vamos desenvolver uma área produtiva, né? Uma área de usinagem, por exemplo. Eu vou precisar passar uma determinada peça por diferentes máquinas. Imagina se eu coloco uma máquina numa ponta da empresa e eu tenho que pegar essa peça e levar para uma outra máquina no outro setor. Aí eu pego essa peça, volto para a primeira máquina, né? Vou para uma quarta máquina. Então todos os processos têm que ser pensados para que o material se movimente o menos possível dentro da organização, tá? A peça ou o produto não pode ficar se movendo e o tempo todo. E a gente tem que sempre escolher a melhor movimentação. E os gestores, que são os donos do processo, os gestores de produção, os gestores de PCP, eles têm que estar sempre buscando melhorias, tá bom? Para esse problema não, não ficar ocorrendo, né? De uma peça ficar se movimentando de muito lugar. Ah, professor, mas não é tão problemático, né? Uma peça movimentar aqui e ali, tanto faz, tá? É, não, existem muitos problemas relacionados, algumas causas de perda, né? Superprodução. Então, eu posso produzir, imagina que eu vou lá numa primeira máquina, eu produzo várias peças dela, eu tenho uma superprodução naquela máquina, e a outra máquina que está mais longe, ela está parada por um tempo esperando essa superprodução, tá? Que aí é, por exemplo, problema de espera, tá? Perdas de processamento, então também pode ser que eu vou tentar, puxa vida, tem uma peça que fica numa outra empresa, uma máquina que fica numa outra empresa, então eu vou tentar fazer essa peça nessa máquina e eu acabo tendo uma perda no processo, tá? Movimentação desnecessária, leva, volta, pega a peça, traz, não sabe onde leva, né? Ou cheguei lá, putz, não era nessa máquina que eu tinha que colocar essa peça. Substituição por uma qualidade maior, então eu eu pego uma peça, né, de uma qualidade inferior e substituo ela. Transportes, perdas nos transportes, cai peça no chão, né, cai algum produto no chão. Posso ter perdas no estoque, lembra sempre que estoque ele é perda. Então, enquanto eu estiver pagando um aluguel de um espação grande, porque ele tem um estoque grande, eu estou gastando mais dinheiro, né? Lembra que espaço é dinheiro. Então, quanto mais estoque eu tenho, menos máquinas eu tenho produzindo, menos produção eu tenho. Então, meu estoque tem que sempre o menor possível, tá? E produtos defeituosos, que também pode acabar acontecendo, uma peça cai no meio do processo. Então, imagina assim, olha a quantidade de perdas que eu posso envolver na logística interna. Então, lembra sempre que a logística interna ela tem que ser a menor possível, tá? Eu não posso ficar movimentando demais uma peça dentro da minha empresa. Eu vou dar estrategicamente, a redução nessa movimentação reflete nos custos de produção. Então, se eu fico muito tempo com uma peça, né, se eu tenho muitos gastos com uma peça, perda com peça, então, óbvio, se a minha movimentação ela é defasada, eu tenho que aumentar o preço da minha peça, né, porque ficou cara, tá legal? Então, isso vai refletir no meu custo de produção e no valor que eu vou vender ela no mercado, tá bom? Eu vou ter menos lucro, porque eu estou gastando muito dinheiro, né, com a movimentação, nessa relação de fornecedores com os clientes, tá aumentando a minha demanda. Então, aqui eu trouxe um exemplo, ó, vamos imaginar que cada uma dessas operações são máquinas, tá? Olha só, eu tenho uma operação aqui 10 que vai para a máquina 20, que dá 30, foi para 40 e voltou para 30.
aí veio aqui para a operação 50, 60, voltou para a operação 30, né? Então eu tenho, vamos dizer assim, um processo quicante, né? Não tem problema, muitas vezes, legal, essa é a melhor maneira, tá? Mas sempre a gente tem que pensar, é realmente a melhor maneira, tá? É a melhor forma de eu manusear essa peça? Ou será que se eu trouxer essa máquina mais próxima, tá? Então aqui, se eu trouxer essa máquina da operação 40 mais próxima para a operação 30, por exemplo, tá? Será que eu não ganho tempo, né? Será que se eu trouxer essa máquina um pouco mais para a direita? Então esse tipo de situação ele tem que ser sempre pensado para reduzir custo, para reduzir movimentação. Esse é um fluxo de movimentação bem simples, né? Mas a gente tem fluxos de movimentação bem complexos que envolvem diversas máquinas e plantas diferentes, em empresas diferentes, tá? Então a gente tem que sempre planejar essa movimentação para fazer da maneira mais prática, tá? Fazer com o mínimo de recurso. No final das contas, qual que é o objetivo? Quanto mais rápido eu faço uma peça, menos movimentação eu tenho, menos custos daqueles custos que a gente falou. Eu agrego ao produto, então eu tenho uma economia, tá? E é uma economia de escala, tá? Eu consigo, imagina só, uma peça que eu facilite uma operação dessa, pessoal. Só trazer essa máquina aqui para o meio, por exemplo, tá? A máquina 40 vai ficar aqui entre a 30 e 50, tá? Legal, eu ganhei um certo tempinho em uma peça, mas pega 1000 peças que você vai fazer. Se você ganhou um minuto nessa peça, você ganhou, sei lá, 1000 minutos, tá? Em um período muito curto, a cada peça 1 minuto, né? Então imagina o ganho de escala, tá? Só de uma mudança no layout, né? Olha a quantidade de dinheiro que eu estou ganhando colocando as máquinas nos lugares certos e fazendo isso de uma maneira planejada. Então é só para vocês terem uma ideia de como o ganho passa a ser em escala, tá bom? A movimentação desses materiais, ele vai ocorrer em diferentes etapas, tá? E se lembra sempre que os equipamentos, eu coloquei algumas máquinas aqui, tá? Eles exigem maior ou menor investimento. Então, uma coisa é você pegar caixa a caixa e levar, e outra é você pegar uma empilhadeira e levar um lote de caixas de uma única vez, tá? Só que qual o custo de uma empilhadeira, né? Então, imagina que nós temos, né, ou então uma esteira, tá? Que você vai pegar uma quantidade de caixas e vai levar automático para a próxima fase da linha de produção. Então, muitas vezes um equipamento logístico ele rende, ele dá um ganho muito significativo para o processo, tá? Porém, exige um investimento, tá bom? E quais são as principais fases de movimentação de um produto? A gente tem a fase dos produtos recebidos do fornecedor, então eu começo recebendo meus produtos, já tenho que ter máquinas prontas, já tenho que ter processo pronto. Tem as etapas de produção na manufatura, que é aquela que eu estava mostrando para vocês, uma peça que vai para um lado, para o outro, gira, volta, tá? Tem os produtos acabados, a armazenagem, e também nós temos a expedição, despacho. Então, temos aí 4 fases de movimentação dos produtos dentro da empresa, e cada fase vai ter o seu próprio fluxo, cada fase vai ter seus próprios equipamentos, tá bom? Aqui são algumas operações, inbound e outbound, não vou entrar em detalhe, mas a ideia é que vocês entendam a quantidade de operações que eu tenho de logística interna, tá? Então, eu tenho a descarga, eu tenho estocagem intermediária, que é aquelas peças que estão semi-acabadas, eu tenho embalagem, eu tenho picking, que eu estou separando as peças para enviar, né? O meu pacotinho para enviar para o meu cliente. Então, quantidade bem significativa de operações internas, tá? Dentro dessas 4, elas englobam todas essas, tá bom? E ao longo do tempo, só falando um pouquinho de equipamentos também, a gente precisou utilizar e adaptar uma série de máquinas e equipamentos para solucionar problemas do fluxo de materiais, tá? Então, olha só a quantidade de equipamentos que eu tenho relacionadas na logística interna de um produto. Eu tenho as paleteiras, eu tenho empilhadeira, eu tenho elevador, esteira, transpaleteira, plataforma hidráulica, trator, reboques,
tá? Guindaste, talha, pórtico, portênis, ponte rolante, cada um desses equipamentos ele tem uma função específica dentro da logística, tá? Interna. Então, imagina, você não conseguiria levar uma caixa, né, especificamente, né, dentro de uma esteira, tá? Mas você consegue usar uma empilhadeira. Então, cada né, de maneira específica, cada um desses produtos foi feito para resolver um problema de logística, tá bom? Temos algumas abordagens, então, para finalizar, em relação à logística interna, a redução de custos é uma abordagem. Então, imagina assim, a sua logística interna, ela vai focar em redução de custos, tá? Então, você vai montar a sua linha de produção dentro disso. Eu quero aumentar minha capacidade produtiva. Então, você vai montar a sua linha interna pensando na capacidade produtiva. Melhores condições de trabalho, também posso ter essa abordagem? Posso, tá? Imagina o cansaço de um operador que tem que realizar uma operação repetitiva de carregar uma caixa e levar ela para o outro lado da produção todo dia. E olha só como você facilita a vida dele trazendo. Isso é uma abordagem também dentro da logística interna. Falar, vou facilitar a vida da minha equipe, dos meus gerentes, dos meus operários, melhorando as condições de trabalho através da movimentação interna. Eles vão ter que andar menos, eles vão ter que se esforçar menos. Uma melhor distribuição, então eu tenho uma área de expedição mais próxima, por exemplo, da área de saída. Mais disponibilidade das máquinas, então uma máquina que às vezes está trabalhando muito, você consegue trazer duas máquinas, por exemplo, você tem mais disponibilidade. Leis de movimentação e equipamentos de movimentação. Você pode, né, lotar a sua empresa de equipamentos e não precisar, por exemplo, da intervenção humana, tá? Isso são algumas das abordagens. Quando a gente vai trabalhar logística interna, a gente tem que escolher uma ou mais para poder elaborar a nossa linha de produção, tá bom? Bom, gente, de uma maneira bem geral, é isso que eu queria passar para vocês de movimentação interna. Tem, tem mais alguns conteúdos, tá? Mas eu acredito que é isso por hoje. Muito obrigado e bons exercícios para vocês.